Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos na casa do Senhor e com grande satisfação vamos meditar na palavra do Senhor. Antes, vamos ter um momento de oração. Estaremos orando pelos nossos ouvintes, pelos irmãos que estão presentes, os que estão nos ouvindo remotamente. Vamos interceder em favor deles. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esse momento de oração. Estamos aqui na tua casa, juntamente com os irmãos. Pedimos a tua graça sobre cada um dos nossos ouvintes nesta hora. Os que estão aqui próximos, que estão distantes, que o Senhor venha com a tua misericórdia alcançar a cada um dentro das necessidades deles, seja na área de trabalho, seja na área de saúde, seja em qualquer setor das suas vidas, onde houver necessidade, onde houver um momento que porventura alguém possa estar passando por alguma aflição, alguma necessidade da intervenção divina. Nós suplicamos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria de meditar com os irmãos nesta noite no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46, onde nos fala sobre a cura do cego de Jericó. Nos diz assim a palavra do Senhor: e foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Queridos, nessa meditação, nós vemos aqui uma história muito interessante de alguém sofrido, alguém com uma vida lá embaixo, poderíamos dizer, no fundo do poço. Mas também vemos aqui uma história de superação, e vemos aqui também uma história de manifestação da glória de Deus, da manifestação da era messiânica. Está Jesus se manifestando ao mundo como Messias. E o versículo 46 diz que eles foram a Jericó e passaram pela cidade de Jericó. E na saída de Jericó houve esse encontro, onde havia ali uma grande multidão, uma numerosa multidão, e havia ali um cego, mendigo, assentado à beira do caminho.
Este cego era conhecido pelo nome Bartimeu, que quer dizer filho de Timeu. Apenas nesse versículo já podemos ter uma reflexão interessante. Era alguém que tinha uma história. Você imagina se alguém te chamasse sempre dizendo: fulano, mas você, vamos supor, se eu chamasse o Williams, ao invés de dizer o William, eu dissesse toda vez filho da dona Berenice. Era mais ou menos isso que acontecia com o cego Bartimeu. Ele era lembrado como filho de Timeu. Talvez esse Timeu tivesse sido alguém notável ali na Judéia. Há cogitações a respeito disso. Alguns dizem que esse Timeu não é bíblico, essa história que eu vou dizer, mas são cogitações históricas, né? De que esse Timeu tenha sido no passado um general e tenha participado do exército dos judeus, e depois que os romanos tomaram a região, ele já aposentado do seu cargo, os romanos tomaram tudo, eles desapropriaram os bens desse indivíduo, desse Timeu, e o mataram, crucificado. Então a história a história desse mendigo Bartimeu, ela parece que ela pode ter sido bem mais trágica, embora ela tenha um final surpreendente e muito feliz, mas ela pode ter sido muito trágica no seu passado. Era comum, quando havia algum revoltoso ali na Palestina, eles matavam a pessoa e depois, para que o filho, se fosse filho homem, muitas vezes era assassinado também. Quando não era assassinado, muitas vezes tinha lesionado os olhos, para que ele não tivesse forças e capacidade para seguir os passos do pai, que era considerado inimigos de Roma. Era história, isso não era vamos dizer, uma história de exceção, era praticamente bem rotineiro, era bem comum acontecer isso. A Bíblia não fala o motivo do Bartimeu ter perdido sua vista, ter perdido seus olhos, mas diz a situação dele. E não era uma situação assim confortável, era uma situação difícil. Só que no verso 47 diz assim: quando ele ouviu que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele ouviu falar de Jesus. Esse ouviu falar de Jesus calou muito no seu coração, falou muito no seu coração. Ele ouviu falar possivelmente de outras realizações de Jesus, e ele certamente pensou: é agora que eu tenho que aproveitar essa oportunidade. E ele começa a gritar e chamar.
Eu não consigo imaginar ele chamando Jesus assim, calmamente, baixinho, muito comportadamente. Eu imagino se ele perdesse a oportunidade, ele estava enrolado. Se ele perdesse aquela oportunidade, ele estava enrolado para o resto da sua vida. Então, diz o versículo 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele realmente se entusiasmou, ele se empolgou, ele lançou fora de si a capa. Aquela capa, alguns dizem que era uma capa que significava muito para ele. Essa capa significava o seu abrigo, significava também, parece que era uma capa específica que algumas pessoas incapacitadas poderiam usar e dava a elas o direito de mendigância. E ele não quis saber mais daquela capa, ele disse, parece que é agora. Tchum, jogou a capa fora. E ele faz uma outra coisa, ele diz que ele se levantou de um salto, ele deu um pulo. Alguém já viu um cego pular? Eu nunca vi, vai contra a natureza dos deficientes visuais ficar dando pulos, mas aquele cego, ele teve um impulso e ele saiu ali com grande ânimo. E Jesus lhe pergunta, que queres que eu te faça? E ele respondeu, mestre, que eu torne a ver. Olha que diálogo simples, resumido, objetivo. Jesus simplesmente pergunta, o que queres que eu te faça? E essa pergunta parece óbvia para nós, hoje que estamos aqui a 2.000 anos de distância, mais de 2.000 anos, mas ela tinha seu sentido. Porque ele poderia dizer, olha, eu estou precisando aí de uma ajuda monetária, ou eu preciso, sei lá, de uma casa, ou de uma roupa, ou de comida. E ele diz, eu quero tornar a ver. Ora, é muito significante quando nós pedimos a coisa certa para a pessoa certa. Porque muitas vezes nós pedimos alguma coisa até certa, até uma coisa boa, mas pedimos para uma pessoa equivocada, uma pessoa errada, que não está ao alcance daquele pedido que fazemos. E o cego Bartimeu soube justamente encaixar a altura do seu pedido na pessoa certa, capacitada para atender. Então mostra que era um cego, mas ele não era um cego qualquer. Ele era um cego que tinha uma percepção muito boa dos dias que ele vivia, uma percepção muito especial acerca de Jesus. Uma percepção que talvez muitos que enxergavam tão bem não conseguiram ter. Pessoas com suas plenas faculdades mentais, intelectuais, visuais, não conseguiram entender o destino messiânico do personagem, da pessoa chamada Jesus. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou.
imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Então, ele foi, ao mesmo tempo, salvo, ele foi curado e ele passou a seguir a Jesus. Ele se tornou um seguidor de Jesus. Olha, aprendemos muita coisa nesse texto, aprendemos muita coisa com este cego Bartimeu. Uma das coisas que nós aprendemos com ele é que ele não era uma pessoa que estava guardando ressentimentos da sua situação. Porque quanto mais o tempo passa, um dos riscos que nós corremos com o sofrimento que nos assola, o sofrimento que muitas vezes nos golpeia, é que o nosso coração vá se endurecendo, nos fazendo, muitas vezes imperceptivelmente, aos poucos, nos tornando desconfiados, nos tornando insensíveis, nos tornando às vezes pessimistas, muitas vezes nos tornando sem esperança. É o que ocorre com muitas pessoas. A pessoa chega enquanto a gente é mais jovem, aquele frescor da mocidade, a gente não sofre muito desses males, não. Mas quanto mais o tempo passa, pode reparar. Parece que nós vamos ficando assim, com o tempo meio calejados, e nós precisamos tomar cuidado com isso, que o nosso coração não vá se cauterizando. E esse Bartimeu, apesar de todo o sofrimento, ele não apresenta nenhuma dessas características. Ele se apresenta alguém motivado, ele se apresenta como alguém com esperança, ele se apresenta como alguém sensível, e ele vai para o ataque, ele começa o seu clamor, clamando corretamente diante da pessoa correta. Filho de Davi, tu podes, tenha misericórdia de mim. Ele viveu muitos anos ali à beira do caminho, uma pessoa marginalizada, desvalorizada, mendigo, com muitas coisas contra ele. Tinha uma multidão contra. Bartimeu versus a multidão. Bartimeu querendo a cura, querendo encontrar com Jesus, e uma multidão inteira a empurrá-lo, a repreendê-lo, a impedi-lo, a atrapalhar. Situação esta que muitas vezes, no nosso encontro com Jesus, também nós nos deparamos com muitas situações adversas. Muitas pessoas que, ao invés de nos incentivar na carreira cristã, passam a nos desanimar, passam a nos desincentivar, e nós precisamos estar atentos com isso, porque a nossa carreira cristã é a nossa carreira cristã, não é a carreira de ninguém. Temos que prestar contas a outros? Temos, mas principalmente e essencialmente prestar contas a Deus. E no final das contas, quem que nos chamou? Quem nos vocacionou? É Deus que nos vocacionou, Ele que nos chamou. É a Ele que nós devemos toda a responsabilidade da nossa vida.
Então, ele tinha uma multidão a impedi-lo. Desvalorizado, mas ele tinha alguns pontos muito positivos. Ele tinha um conhecimento. Nós não sabemos ao certo como ele adquiriu esse conhecimento acerca de Jesus. Mas ele tinha um conhecimento. Parece que aquela deficiência visual que ele tinha aguçou, por outro lado, o seu entendimento, aguçou a sua capacidade analítica. Ele tinha uma outra coisa, ele não perdeu a oportunidade. Ele disse: eu tenho essa oportunidade e eu quero aproveitá-la. Nós poderíamos dizer que esse Bartimeu, ele tinha uma visão de águia, espiritualmente falando. Ele conseguiu perceber a grandiosidade de Jesus ali passando por ele. Ele percebeu. Quantos não perceberam isso? Quantos? Quantos e quantos? Nós vamos onde? No grupo apostólico. Tomé, aquele incrédulo ali, andou junto e tal, mas meio devagar, né? Judas, por 30 moedas eu entrego. Então, dentre os fariseus mesmo, quanta cegueira espiritual, quanta obstrução. A própria multidão que crucificou Jesus não entendeu o seu ministério, não entendeu as suas palavras, gritaram em alta voz: crucificam, crucificam, não vale nada, isso aí manda ele para a cruz. Percebem quanta obstrução mental, espiritual? Aquilo que havia de mais precioso estava ali e ele simplesmente desprezando, jogando fora. Mas ele foi manso, ele clamou ao Senhor, ele sabia que estava ali diante dele uma oportunidade. Então nós aprendemos que Bartimeu, esse cego, esse deficiente visual, ele encontrou com Jesus, ele entendeu que a era messiânica estava começando e ele pôde provar na sua vida que o Messias é poderoso e é misericordioso. A era messiânica estava começando. Fica para nós que já estamos em pleno andamento desse tempo da graça, vamos gravar isso. O Messias é poderoso, o Messias é bondoso, ele é misericordioso. Podemos clamar a Ele, Ele está pronto, Ele está atento ao nosso clamor. Nós não sabemos muitas vezes que nossas orações são respondidas de uma forma nem sempre igualzinho pedimos, da mesma forma que pedimos, mas podemos ter plena confiança na resposta desse clamor que dirigimos ao Messias, o Filho de Davi. Ele é bondoso e Ele é misericordioso. Foi o que o Bartimeu provou na sua vida. Que Deus nos abençoe nessa reflexão.
Deus abençoe.